Concluindo a demonstração da fórmula geral de Newton e Raphson, nós isolamos a primeira aproximação calculada, x1 igual a x0 menos f de x0 dividido pela derivada f' de x0. Essa fórmula é conhecida mundialmente como fórmula geral do método de Newton e Raphson, ou ainda como fórmula geral do método das tangentes. Não há necessidade de se decorar essa fórmula, embora ela seja extremamente simples. Mas em questões de prova, essa fórmula é sempre dada no formulário geral em cada avaliação. Agora, a partir da primeira aproximação calculada, nós temos uma sequência de aproximações para a raiz. Essa sequência de aproximações é conhecida como convergência. Nós estamos convergindo para o valor procurado, que é a raiz. Lembrando que nessa demonstração nós adotamos a aproximação inicial, x0 coincidindo com a extremidade b. Nós começamos pela direita, portanto a nossa convergência se dará da direita para a esquerda. A partir da aproximação x0, nós vamos calcular a aproximação x1, que já é a fórmula conhecida. A partir de x1, nós vamos calcular a aproximação x2, na sequência x3, assim por diante, até genericamente a aproximação x índice n. A parte algébrica ela é obtida substituindo-se na primeira fórmula, substituindo-se o x0 pela aproximação x1. Tem-se então o x2, que é o x1 menos f de x1, dividido pela derivada f' de x1. Da mesma forma, substituindo-se x2 por x1, nós temos a aproximação x3, que é igual a x2 menos f de x2 pela derivada f' de x2. Da mesma forma, a aproximação x índice 4 será o x índice 3 menos o f de x3 dividido pela derivada f' de x3. Fica muito fácil para o aluno entender que tem uma lei de formação geral. Como é que é essa lei de formação geral? 0, 1, 2, 3, 4, até o n. A enésima aproximação será x índice n menos 1 menos o valor da função x f de xn menos 1 dividido pela derivada f' de xn menos 1. É usual nos livros, todos os professores trabalham com a próxima aproximação depois do xn. A próxima aproximação depois do xn é o xn mais 1. Então, o xn mais 1 é o xn menos o f de xn pela derivada f' de xn. Essa é a fórmula geral do método de Newton-Raphson ou método das tangentes. É importante o estudante observar que as operações aritméticas são extremamente elementares. Nós temos uma conta de menos e uma conta de dividir. A peça crucial nas operações é o cálculo da derivada. Portanto, o pré-requisito necessário, fundamental para se aplicar o método de Newton-Raphson é conhecimento de derivada. Então, o pré-requisito fundamental para se aplicar o método de Newton e Raphson é saber derivadas. Passaremos agora a modelos resolvidos para o método de Newton-Raphson. Lembrando que existe uma tabela operacional, uma tabela de cálculos para o método de Newton-Raphson, uma tabela que é um dispositivo prático de cálculo que contém 5 colunas. A coluna N, que é a coluna do índice N para x, índice N para o f de xn, índice N para a derivada f' de xn. O n mais 1, n, n e n. O índice N é o índice que aparece em cada linha da tabela é chamada de iteração e o n inicial sempre é 0. Nós começamos com o valor inicial x índice 0,
que é o valor que nós comentamos, a aproximação inicial, esse x0 pode coincidir com uma das duas extremidades do intervalo que contém a raiz. Portanto, x0 pode coincidir com a extremidade A ou com a extremidade B. No caso do nosso gráfico, nós fizemos x0 coincidindo com a extremidade B. A terceira coluna é o valor da função no ponto x0. A quarta coluna é a derivada da função no ponto x0. E a última coluna é a aplicação da fórmula geral de Newton, que nós acabamos de demonstrar, xn mais 1, xn menos o f de xn pela derivada f' de xn. Então, na primeira linha, primeira iteração, nós começamos com o valor x0, calculamos o valor da função no ponto x0, calculamos a derivada da função no ponto x0, com os três valores x0, f de x0, f' de x0, substituímos na fórmula geral de Newton, obtendo a primeira aproximação calculada, x1. Com o valor conhecido de x1, nós vamos para a segunda linha, chamada de segunda iteração. Ela recebe o índice 1. Lembrando que a primeira iteração é índice 0, a segunda iteração é índice 1. Portanto, x1 é o valor que foi calculado na primeira iteração. Nós vamos calcular o valor da função no ponto x1, a derivada da função no ponto x1 e com isso gerar o valor de x2. É fácil de se observar que tem uma lei de formação de cálculos numéricos, aonde nós iremos calcular de maneira semelhante a terceira iteração, a quarta, a quinta, a enésima iteração. Pergunta fundamental que todos os alunos fazem em aula. Quando que essa tabela estará encerrada? Quando que saberemos que o processo estará encerrado? O processo estará encerrado quando na última coluna, que é a coluna xn mais 1, os valores começarem a se repetir. Isto é, quando aproximadamente a enésima mais uma aproximação, ela for aproximadamente igual à anterior, que é a aproximação xn. Portanto, quando xn mais 1, aproximadamente igual a xn. Essa teoria, breve teoria, ela é muito simples. Nós vamos colocá-la em prática agora a partir de modelos resolvidos. O primeiro modelo, o primeiro exemplo de modelo resolvido é uma equação algébrica do terceiro grau, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2 igual a 0. É uma daquelas equações que nós já construímos o método gráfico e uma das três raízes, a terceira raiz, ela pertence a intervalo 3, 4. Nós vamos adotar o x0, a aproximação inicial, igual à extremidade b, que vale 4. E deveremos trabalhar, foi estabelecido no enunciado, trabalhar com 3 casas decimais. Então nós vamos para a tabela operacional, conhecida simplesmente como tabela de Newton-Raphson. Observa, na primeira iteração, primeira linha, o n vale 0, o x0 vale 4. x0 vale 4, ele foi adotado como a aproximação inicial. Nós vamos calcular o valor da função no ponto 4. Fazendo esse cálculo, nós temos o valor 2. Derivada da função no ponto 4, o valor obtido é 16. Com os três valores, x0, f de x0, f' de x0, nós calculamos a primeira aproximação x1, que tem o valor numérico 3,875, trabalhando-se com 3 casas decimais. Com o valor do x1, nós vamos para a próxima linha, que é a segunda iteração, índice 1. Substituímos o valor de x1, que foi calculado na iteração anterior, calculamos o valor da função no ponto x1, a derivada da função no ponto x1 e calculamos a segunda aproximação, x2, que tem o valor numérico 3,866. Seguindo o processo iterativo, a próxima linha, terceira iteração,
substituímos o x2, 3,866, calculamos o valor da função no ponto x2, calculamos a derivada da função no ponto x2 e obtivemos a próxima aproximação, que deu 3,866. Importante observar, a iteração anterior, o valor obtido foi 3,866 e nessa seguinte repetiu o processo, 3,866. São valores iguais, repetiu as aproximações. Então, de acordo com o que foi estabelecido, a raiz aproximada, raiz x traço, 3,866, que é a resposta com 3 casas decimais. Importante, o aluno deve pegar a sua calculadora e repetir linha por linha, iteração por iteração, os valores obtidos para a função, para a derivada da função e para cada nova aproximação. O modelo resolvido, ele só tem significado, ele só tem substância quando o aluno pega a sua calculadora e repete toda a tabela operacional, confirmando a raiz aproximada que está aqui assinalada. O segundo modelo resolvido é uma função algébrica, uma função polinomial de grau 3. Pelo método gráfico, demonstra-se que uma das 3 raízes, ela pertence a intervalo 0,1. No enunciado do problema, nós estamos dando o intervalo que a raiz está e também a aproximação inicial. Nós vamos adotar a aproximação inicial x0 igual a 1. E vamos trabalhar com 3 casas decimais. É obrigatório. Na sequência, tabela operacional, tabela de Newton-Raphson. Observe a sequência, né? A parte operacional é idêntica àquilo que estabelecemos anteriormente. Na primeira iteração, né? É o índice 0, o x0 foi adotado, vale 1, calculamos o f de x0, que é o f de 1, calculamos a derivada no ponto x0, que é a derivada no ponto 1, e calculamos a primeira aproximação x1 com 3 casas decimais, 0,738. Na sequência, com o valor obtido, substituímos na próxima iteração. Então, o x1 vale 0,738. Calculamos o valor da função no ponto 0,738, derivada da função na cota 0,738, fazendo-se o cálculo pela fórmula geral de Newton, obtemos a aproximação 0,674. Com esse valor obtido, vamos para a terceira linha, a terceira iteração, partindo da aproximação 0,674, calculamos o valor da função no ponto 0,674, obtendo 0,012. A mesma coisa para a derivada da função na cota 0,674, obtendo-se 3,746. Com os 3 valores dessa iteração, calculamos o valor 0,671. Para a quarta linha, a quarta iteração, com o valor obtido anteriormente, 0,671, calculamos o valor da função em 0,671, a derivada da função em 0,671 e calculando a próxima aproximação, repetiu 0,671. Os valores são iguais, repetimos as 2 aproximações. Isso é conclusivo. A raiz aproximada é x traço, aproximadamente 0,671, resposta dada com 3 casas decimais, conforme solicitado no enunciado. Eu vou deixar para os colegas o terceiro exemplo, que é uma função transcendental. É a função f de x elevado a menos x mais x quadrado menos 2 igual a 0, dado do enunciado do problema, confirmando que a raiz está no intervalo 1, 2. Esse valor foi obtido pelo método gráfico. Já os alunos sabem como confirmar isso aplicando-se o método gráfico. O enunciado do exemplo 3 pede-se para se adotar
aproximação inicial x0 igual a 2. E deve-se trabalhar com 3 casas decimais. Então aqui está a tabela operacional, tabela de Newton. A primeira aproximação x0 foi dado para se adotar x0 igual a 2. Calculamos o valor da função no ponto 2, derivada da função no ponto 2, calculamos a primeira aproximação x1, resultando o valor com 3 casas decimais, 1,448. Com esse valor obtido na primeira linha, primeira iteração, é substituído na segunda linha, segunda iteração, o valor adotado, 1,448, calculamos o valor da função em 1,448, derivada da função no ponto 1,448, obtendo-se a aproximação 1,323. Com esse valor obtido na segunda linha, segunda iteração, nós vamos repetir o processo na terceira linha, terceira iteração. Partindo-se da cota 1,323, calculamos o valor da função na cota 1,323, calculamos a derivada da função na cota 1,323, calculando-se a próxima aproximação, que resulta em 1,316. Com esse valor obtido, vamos para a quarta linha, quarta iteração, partindo-se da cota 1,316. Calculamos o valor da função na cota 1,316, a derivada da função na cota 1,316, com os 3 valores, calculamos a próxima aproximação, que resultou em 1,316, e os valores se repetiram, 1,316, 1,316. Isso é sintomático, e isso indica, em definitivo, que a raiz aproximada com 3 casas decimais já foi atingida. Portanto, a raiz aproximada é 1,316. É fundamental que esses modelos resolvidos, o aluno pegue a calculadora e refaça toda a tabela, todos os cálculos, para confirmar esses valores obtidos.